Olá, eu sou Yasmin e eu vou explicar um pouco para vocês o contexto histórico mundial sobre o romantismo. Ele foi criado no século XVIII na Europa. Depois disso, ele se industrializou e começou a ir para vários países. Chegou até aqui no Brasil, mas um dos pontos mais afetados pelo romantismo foi Portugal. O marco inicial do romantismo na Europa foi a publicação da obra Os Sofrimentos do Jovem Walter, em 1774, do poeta alemão Goethe. Na Inglaterra, o sentimentalismo romântico e a expressão na obra poética de Lord, além dele, merece destaque o Walter e seu romance histórico Ivanhoe, publicado em 1820. Na França, destacavam-se as obras Os Miseráveis de Victor Auguste, A Dama das Camélias, do escritor Alexandre Dumas Filho. Em Portugal, as principais obras românticas são Camaleões, de 1825, de Almeida Garrett, O Amor de Perdição, de 1862, de Camilo Castelo Branco. Oi, eu sou a Laura e eu vou falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi iniciado no século XIV e foi um importante movimento histórico, e é representado pelos brasileiros com prosa e poesia, podendo ser dividido em 3 gerações. O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIV, e no Brasil teve como marco inicial a sua publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para que isso é a importância da estética romântica para o momento histórico em que essa arte está inserida no Brasil, a chegada da família real e a reclassificação no território nacional, deixando de ser uma colônia, por exemplo, e devorante, passando a intitular-se Reino Unido a Portugal. Alguns principais autores do romantismo brasileiro são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. O principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1808, e nesse período o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser uma sede do Reino Unido de Portugal, Brasil de Algarves. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são: criação da imprensa brasileira, construção do Museu Nacional, incendiado em 2018, a fundação do Banco do Brasil e o decreto de abertura dos portos às famílias. Oi, eu sou a Rafaela e vou falar as fases do romantismo. A primeira fase é a fase indianista. A primeira geração romântica é intitulada indianista, isso porque elege a figura do índio como herói do mito da formação da sociedade brasileira. De fato, uma das principais bandeiras dessa fase é forte tom nacionalista, que procura refundar a identidade cultural brasileira. Essa refundação é bom lembrar o total de relação com o contexto histórico da época, marcado pela chegada da família real ao Brasil em 1808 e pela independência do país em 1822. Os principais autores dessa geração são, na prosa, José de Alencar e na poesia, Gonçalves Dias. E agora, a segunda fase é a fase do sentimentalismo. A segunda geração romântica é marcada por um intenso sentimentalismo e perspectiva bastante egocêntrica acerca da vida. Em outras palavras, nas obras dessa fase encontra-se uma exagerada valorização das experiências pessoais, até mesmo algumas consideradas imorais ou grotescas, e a idealização desses sentimentos, como o amor e a tristeza, está muito presente. Por essa razão, é comum chamar a tal geração de ultrarromântica. Álvares de Azevedo é o principal autor do grupo, que também conta com nomes de Casimiro de Abreu, por ser possível perceber referências claras do estilo de Lord Byron, escritor romântico inglês, e a segunda geração romântica também é chamada de byroniana. E agora, na terceira frase, é aquela que aborda os temas de cunho social. A terceira geração romântica é considerada como aquela que aborda temas de cunho social. Nesse sentido, a obra de Castro Alves é considerado o principal expoente dessa vertente, pois, em seus poemas, o autor denuncia a escravidão praticada no Brasil e constrói um forte discurso abolicionista.
Para além disso, é interessante lembrar que a idealização amorosa, ou seja, a presença de um sentimento irrealizável, diminui significavelmente nessa geração, que passa a representar o amor enquanto sentimento real, possível e, em muitos casos, já realizados. Outro nome que dão a essa fase é corondélia social ou hugoana, em virtude da interferência do escritor francês Victor Hugo. Oi, eu sou a Renata e vou falar sobre as principais características da literatura no romantismo. Como nós vimos, o romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. A literatura e as principais características do romantismo são a oposição ao modelo clássico, a estrutura do texto em prosa, o desenvolvimento de um núcleo central, a narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, o surgimento de um público consumidor, o uso de versos livres e versos brancos, a exaltação do nacionalismo, da natureza e também da pátria, a idealização da sociedade, do amor e da mulher, a criação de um herói nacional, o sentimentalismo e a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo, a saudade da infância e a fuga da realidade. Em seguida, veremos a Laura e a Rafaela recitando o poema Se Eu Morresse Amanhã, feito pelo Manuel Alves de Azevedo, poeta gótico brasileiro por excelência. O poema Se Eu Morresse Amanhã é a lamentação de um jovem questionando sua própria vida, seus valores e a sua importância no mundo. Esse poema foi marcado pela influência do interesse biólogo, o macabrismo, melancólico e a intromissão da figura feminina. E é relevante por ele ter um tom profundamente psicológico, no qual o tédio, o moralismo e a desesperança são as tônicas importantes. Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viriam menos fechados meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe morreria de saudades, se eu morresse amanhã. Quanta glória precisa em meu futuro, que aura de porvir amanhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce náusea, a cor da minha natureza mais louçã. Não me baterá tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia da glória, o doloroso osso, a dor do peito, emudecerá ao menos, se eu morresse amanhã. Um dos poemas mais icônicos do Brasil de todos os tempos. A canção do exílio de 1857, de Antônio Gonçalves Dias, é marcada por sua exaltação do sentimentalismo da terra. Traz a ideia herdada da filosofia de Dom Salão sobre o dom selvagem, ou seja, uma terra natural, sem pecados, um paraíso quase intocado por europeus. Esse é basicamente o cerne do pensamento romântico nacional. Aqui é uma terra de oportunidades e a elevação moral. Logo, não amar esse país seria impossível. Agora com vocês, Rafael e Yasmin, na canção do exílio. Canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, meus amores. Encismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais me encontro eu cá. Encismar sozinha à noite, mais prazeres eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute dos primores que eu não encontro por cá. Sem que me gravite as palmeiras, onde canta o sabiá. Poema Marabá. Esse trabalho consiste em promover uma leitura hermenêutico-discursiva do poema Marabá, do escritor romântico brasileiro Gonçalves Dias. Nesse poema, o eu lírico vivencia um conflito em sua comunidade ao ser rejeitada por pares em função da sua origem miscigenada. Ela é uma filha de indígena com europeu. E em seguida, estamos com Renata e Laura com o poema Marabá. Marabá. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. A caça e feitura, não sou de tupá. Se algum dentre os homens de mim se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são a cor da safira, também luz das estrelas, tem meio brilhar. Imitam as nuvens e os
vaporize em mim pelas vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde enojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos, não cor de anajinho. É alvo meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Se ainda me escuta meu agros delírios, és alva de lírios, sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambo corado, um rosto prestado do sol do deserto, não flor de pajá. Meu colo, de leve, se encurva engraçado, como hastes pendentes do cactus em flor. Mimosa indolente, resvalo do prado, como soluçado suspirado de amor.